Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Olá, eu sou Joel Scala e está começando o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Um estudo feito pelo Instituto de Psiquiatria da USP analisou 467 estudos de diversos países e mostrou que a presença de armas de fogo em residências aumenta de 3 a 5 vezes o risco de suicídio. O acesso a armas de fogo, além dos riscos físicos à vida, tem um impacto na saúde mental, aumenta o número de suicídios, intensifica o quadro de fragilidade psicológica e amplia dinâmicas de violência, segundo a pesquisa publicada na Revista Científica de Psiquiatria de Harvard, dos Estados Unidos. O impacto da posse de armas de fogo, da violência e das políticas na saúde mental. Uma revisão sistemática de escopo. O tema de hoje é armas de fogo e suicídio. Muito bem, eu vou receber duas importantes convidadas para falar sobre armas de fogo e suicídio. A Loren Beiran, psicóloga doutoranda do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, especialista em psicologia, baseada em evidências e prevenção do suicídio. Escritora, já escreveu 2 livros, Cansei de Viver e Agora, e Compreendendo a Depressão. Ela é uma das participantes do estudo que eu acabei de citar, o impacto de posse de armas de fogo, da violência e das políticas na saúde mental. Boa tarde, Loren, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, Joel, boa tarde, Fernanda, Nina, obrigada a todos pelo convite. Impactante esse título do seu livro, né? Cansei de Viver e Agora. Sim, nós, inicialmente, uma curiosidade, nós pensávamos em colocar o livro Pensei em Morrer e Agora, mas até pela uma questão da divulgação, né, a palavra, quando a gente coloca nas mídias a palavra morte, a palavra suicídio, tem uma diminuição no alcance. Então a gente pensou, né, e se a gente fizesse o oposto disso, Cansei de Viver e Agora, para ter um apelo, né, também para as pessoas se identificarem, né, com essa sensação, e até um livro foi escrito por cientistas, né, 2 psiquiatras que também são cientistas, por mim que sou psicóloga, pudesse chegar no alcance também de uma linguagem de pessoas leigas, mas que acessem a linguagem científica. Então, essa foi a nossa pretensão aí com o título. De qualquer maneira, atingiu os objetivos. É isso. Que bom. Uma nossa convidada é a Fernanda Cruz, que é pesquisadora associada do Núcleo de Estudos da Violência, o NEV, da USP, e do Instituto de Pesquisa, Prevenção e Estudos em Suicídio. Tudo bem, Fernanda? Seja muito bem-vinda. Boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite, Joel. Boa tarde, Nina. Boa tarde, Loren. É um prazer estar aqui com vocês. Então, Fernanda, eu estava conversando com você antes de começar o nosso programa, e a produção registrou a sua preocupação de falar sobre suicídio no final do ano, né? Que é a época do ano que é muito procurada por pessoas que têm problemas de depressão, né? Solitárias, né? Mas essa fase me parece que já acabou, né? Eu estava citando um estudo que eu participei, na época ainda de graduando na universidade, quando eu fazia comunicação, de que se evitava de falar desse assunto de uma maneira geral, mas agora esse cenário mudou. Você percebeu isso também? Joel, eu acho que tem algumas questões importantes sobre isso, né? E isso tem um pouco a ver com o trabalho que eu faço no IPES. A gente faz um monitoramento da mídia dos casos de suicídio notificado, mas com recorte dos profissionais de segurança pública. E a gente sabe que existe, né, inclusive existe um manual da Organização Mundial da Saúde, existe uma série de abordagens possíveis para o suicídio, né, porque, e a gente acha que vem melhorando a cobertura que a mídia faz desse tema, mas a gente ainda encontra algumas questões que a gente avalia que são complicadas, né, então, por exemplo, alguns veículos ainda repercutem fotos, repercutem cartas ou notas. De forma geral, o que a gente vê é que o suicídio ele é notificado quando, às vezes, envolve a morte de outras pessoas, né, que isso é um dos casos que a gente trabalha muito no IPES, que são o que a gente chama dos casos de homicídio seguido de suicídio, ou quando envolve suicídio de pessoas famosas, alguma pessoa que tenha, né, uma repercussão.
Mas, de fato, a gente acha que nem todos os veículos ainda seguem todas digamos assim, as guias de boas práticas, né? A gente vê, por exemplo, que alguns veículos usam no final das matérias, não sei se vocês já repararam, existe uma menção ao CVV e um disclaimer, se você precisa de ajuda, entre em contato com o CVV. Então, assim, de fato, é óbvio que esses estudos, assim como a ciência, né, eles estão sempre vivos, eles vão sendo sempre revisitados. Por exemplo, atualmente está um debate muito grande sobre as campanhas de Setembro Amarelo, o quanto elas são eficazes ou não, ou qual abordagem é mais adequada que elas tenham. Então, assim, a gente está num momento de descobertas, né? A gente está aprendendo e, sem dúvida, eu acho que a abordagem que a mídia faz desse tema é uma das coisas que a gente tem aí aprendido no erro e no acerto. Acho que a gente está num lugar melhor do que a gente já esteve, mas, sem dúvida, acho que ainda existe aí caminhos a serem seguidos. Antes de entrar no tema do programa, armas de fogo e suicídio, eu preciso te perguntar isso. Em relação às redes sociais? Então, isso é uma outra questão, né? E aí eu sempre vou puxar para esse lado da minha pesquisa, né? Porque eu não sou uma pesquisadora que trabalha no tema do suicídio, mas sim do suicídio dos profissionais de segurança pública. E essa é uma questão que a gente vem encontrando de alguma forma, né? A gente teve um caso que ficou muito famoso de um policial que transmitiu, né, a morte dele. Então, assim, sem dúvida, com as redes sociais, a gente tem um controle muito menor da produção de informação, circulação de informação, com certeza, do que a gente tem num veículo oficial, eu concordo totalmente, mas acho que são dois caminhos que precisam ser trilhados, né? E essa conscientização de, por exemplo, de o quanto não é adequado viralizar fotos, viralizar mensagens, isso é um trabalho que envolve não só a mídia, mas também as redes sociais. Mas, a regulamentação nesse tema seria fundamental. Com certeza. Bom, vamos falar do estudo da Lauren. A presença de armas de fogo em residências aumenta de 3 a 5 vezes o risco de suicídio. Quando vocês reuniram todos esses estudos, né, de todas as partes do mundo, a principal preocupação era mensurar isso, né? E eu gostaria de que mais te impressionou nesse levantamento que vocês fizeram? Foram mais de 400 estudos, né, que a gente concatenou para fazer essa pesquisa, e eu acho que eu vou puxar a sardinha para o meu lado, porque também, de novo, na equipe do estudo tem psiquiatras, tem psicólogos, e eu vou falar o que chama mais a minha atenção, que são os mecanismos psicológicos fundamentais, ou seja, aqueles mecanismos que explicam o porquê desse aumento expressivo de 3 a 5 vezes de mais chance, né, em lares que têm armas de fogo. Então, por que exatamente? Qual seria a relação por trás desses números? E aí tem o que a gente entende que as armas são facilitadores de ação impulsiva, são amplificadoras de estados psicológicos existentes e são símbolos de transformação das dinâmicas de poder. Então, eu vou falar, se couber aqui, eu vou falando... Provoca a violência, né? Isso, vou trazer um pouquinho, um ampassando desses 3 temas, e aí depois a gente pode ir trocando juntos. Mas, pensando em especial, o que mais me chama a atenção é a impulsividade, porque a gente sabe que o suicídio ele se apresenta quase como um estado de crise. Então, existe um aumento do estresse psicológico muito alto, e se nessa hora que a pessoa teve um aumento muito significativo, ela tiver um meio letal, sendo a arma um dos meios letais possíveis, ao fácil alcance dela, a probabilidade de que acabe no óbito de fato é muito aumentada. Então, todas as medidas que a gente pensa, né, de proteger esse indivíduo do suicídio envolvem o que fazer nesse momento de crise. E uma das principais que a gente chama é a psicoeducação sobre a segurança de acesso a meios. Como que a gente faz para o indivíduo não ter ali na casa dele aquele meio que ele flerta com ou considera como uma possibilidade. Porque depois a gente entende que esse pico de estresse emocional ele vai passar. Então, se naquele momento ele não tiver acesso ao meio, a ideia é de que diminua bastante a prevalência do suicídio. Então, esse é o primeiro ponto. Não sei se vocês querem comentar alguma coisa a respeito disso, ou sigo para os outros? A respeito disso que eu estava imaginando que é fundamental políticas públicas para estimular. A gente sabe que o governo anterior, pelo contrário, fez o caminho ao contrário, né? Estimulou que as pessoas adquirissem uma arma como proteção contra a violência. E o que esse estudo está revelando é de que é ao contrário, né? Uma arma de fogo em casa estimula, sim, a violência, mas contra a própria pessoa, né?
Sim, e também a percepção, existe uma ideia de que a percepção de segurança da pessoa que tem a arma de fogo em casa seria aumentada. Mas quando a gente pensa em estados psicológicos, a gente entende que existe uma associação aumentada de ansiedade dessa pessoa que tem o porte de arma. E a ansiedade está associada também, né, a várias psicopatologias estão associadas ao aumento do risco por suicídio. Então, a ideia é que, bom, eu vou ter uma arma de fogo para me proteger e me sentir mais seguro, mas não necessariamente, né? O estudo mostra para nós que existe essa ansiedade aumentada de quem tem o porte da arma de fogo. Eu gostaria que a Fernanda participasse da nossa conversa. Fernanda, existe a violência real, que você identificou nas suas pesquisas, e existe a expectativa da violência, né? E essas duas coisas são completamente distintas, porque ao levar uma arma para casa, você imagina que está mais tranquilo, pelo contrário, né? Você não está, como a própria pesquisa revelou, né, Fernanda? Com certeza, eu acho que isso é bastante importante, e acho que tem um elemento que a gente precisa destacar, é o quanto a presença da arma de fogo coloca também outras pessoas que estão na casa em risco, né? Então, você leva a arma de fogo para casa pensando, se um dia alguém invadir a minha casa, eu vou estar seguro. Só que você tem uma criança pequena dentro de casa, você tem uma pessoa mais velha, ou você tem uma esposa, e às vezes essa arma pode acabar colocando essas outras pessoas em risco, né? Que é um risco não imaginado para essas armas. E aí já queria, de antemão, parabenizar o estudo da Loren e dos demais autores. Eu achei um estudo muito importante, muito inovador. Eu gostei muito de trazer esse assunto para o debate, e como você colocou antes, acho que esse debate é muito relevante no momento, né, que a gente está no Brasil, no momento que a discussão sobre regulamentação de porte de arma ainda é latente, né, a gente sabe que, como você trouxe, a gente teve algumas mudanças governamentais, mas a gente sabe o quanto que existe um estímulo a essa cultura, né, a cultura da arma, a presença maciça dos clubes de tiro. Então, acho que a gente poder ter a oportunidade de fazer esse debate a partir de evidências, e de evidências muito concretas que mostrem o risco disso na população, porque eu estou bastante convencida desse risco olhando da perspectiva dos profissionais de segurança pública, né, o quanto que a presença da arma na casa desses profissionais coloca essa família em maior risco, tanto as crianças quanto as esposas, quando acontecem, por exemplo, casos de discussão. Mas acho que o estudo é muito importante no sentido de trazer esse risco aumentado para a população comum. Outro aspecto importante que nessa discussão é a violência doméstica. Nós vivemos uma fase de um aumento de número de feminicídios no país, que aumentou muito em relação ao ano passado. E, claro, uma arma de fogo em casa também potencializa a possibilidade de agressão fatal, né, contra as mulheres. Loren. Sim, e essa agressão e comportamento violento, eles estão diretamente associados, e não só ao comportamento, quando eu estava falando mais cedo, né, o comportamento impulsivo, mas a gente entende que a mera presença das armas aumenta os pensamentos agressivos, né, e violentos. Então, existe essa posse de armas aí ligada ao fomento desse imaginário, né? Igual você estava falando com a Fernanda anteriormente, sobre como o imaginário e esse entusiasmo ligado à arma de fogo. A expectativa tem a violência e a expectativa da violência. Exato, esse era o termo que eu estava buscando. Já existe essa expectativa da violência, porque fica no imaginário, a mera presença da arma já leva a esse aumento da frequência de pensamentos relacionados à violência. Muito bem. Eu estou vendo aqui a Arlene Orlon. Boa tarde, Nina. Nossa especialista em ODS. Boa tarde, gente. Eu estou com um problema na internet, vou ser breve, mas queria parabenizar a Fernanda, Loren, Joel, tudo de bom. Eu percebo que esse assunto ele é muito individualizado, mas ele reflete muito no aspecto social. Então, se a gente puder falar pelo foco da Agenda 2030, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, que a gente traz aqui sempre, os objetivos da ONU, e né? Quais ODS do nosso programa? Até... Em que contexto está o nosso programa? Então, principalmente o ODS 3, claro, da saúde, né? Mas eu estou querendo trazer também o ODS 16,
que ele fala justamente da cultura de paz. Muito bem, está aí, Nina, a participação da nossa colunista Nina Orlon, que ao longo do programa, se for possível, ela volta a conversar com a gente. Vamos fazer agora um breve intervalo. Obrigada. E na volta, notícias da ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. O Brasil ODS conta com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, uma das principais agências de fomento à pesquisa científica e tecnológica do Brasil. Já era sabido que o estresse intenso e persistente ou um grande trauma podem resultar no embranquecimento do cabelo. Mas a ciência ainda não tinha uma explicação para esse processo de despigmentação capilar. Recentemente, um estudo divulgado na revista Nature mostrou que a ativação intensa do sistema nervoso simpático, aquele que prepara o corpo para lutar ou correr em situações extremas, acelera o envelhecimento das células-tronco do bulbo capilar e interrompe permanentemente a produção do pigmento que colore os fios. É por isso que os cabelos embranquecem. A pesquisa foi conduzida em parceria por um grupo da Harvard University e do Centro de Pesquisa em Doenças Inflamatórias, CRID, com sede em Ribeirão Preto. Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Você está acompanhando o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós estamos falando de armas de fogo e suicídio, com a psicóloga Lauren Beiran e a pesquisadora Fernanda Cruz. Claro, contando com a participação especial da nossa colunista Nina Orlon. Agora vamos com as notícias da ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Restrição a pesticidas e armas de fogo poderia evitar 120 mil suicídios nas Américas. Felipe Carvalho, de Nova York, tem as informações. Notícias do mundo com a ONU News. Um estudo recente publicado na revista The Lancet revela que a restrição do acesso a pesticidas e armas de fogo altamente perigosos poderia evitar mais de 120 mil mortes por suicídio na região das Américas em um período de 10 anos. A pesquisa foi realizada em colaboração com especialistas da Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, e do Centro de Dependência e Saúde Mental do Canadá. Os resultados sugerem que, se as restrições ao acesso a armas de fogo ou pesticidas fossem aplicadas em países onde elas respondem por 40% ou mais dos suicídios, a taxa de mortalidade poderia ser reduzida em mais de 20% entre homens e 11% entre mulheres até 2030. Anualmente, quase 100 mil vidas são perdidas para o suicídio nas Américas e, ao contrário de outras regiões, a taxa de mortalidade por essa causa aumentou nos últimos anos. A restrição de meios é uma intervenção eficaz baseada em evidências na prevenção do suicídio e uma estratégia-chave recomendada pela Organização Mundial da Saúde. O diretor do Departamento de Doenças Não Transmissíveis e Saúde Mental da OPAS afirmou que o suicídio é evitável e cada vida perdida é arrasadora. Anselm Haynes, que é coautor do estudo, disse que políticas eficazes que limitam o acesso a 2 dos métodos mais comuns para o suicídio podem ter um impacto na redução da mortalidade na região. Usando dados modelados de 2020 a 2030, o estudo estima impactos importantes em diversos países, por exemplo, em El Salvador, Guiana, Nicarágua e Suriname, onde a ingestão de pesticidas altamente perigosos levou a 40% ou mais dos suicídios em cada país em 2019, medidas proativas de restrição podem reduzir substancialmente as taxas de suicídio até 2030. Da mesma forma, nos Estados Unidos, onde as armas de fogo foram responsáveis por mais de 40% das mortes por suicídio no mesmo ano, a implementação de restrições direcionadas deve levar a um declínio acentuado nas taxas de suicídio na próxima década. O estudo conclui que a implementação efetiva de medidas para restringir o acesso a pesticidas e armas de fogo poderia evitar a perda de mais de 123 mil vidas em toda a região das Américas. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
O principal dado dessa matéria, galera, são vários dados importantes, mas um que o nosso país caminhou ao contrário do que acontece no mundo, né? O governo anterior estimulando a compra de armas de fogo. Mas o que me chamou a atenção, viu, Lauren, foi que os homens são as principais vítimas, né? Com a presença de armas de fogo, com 20% das mortes, né? Então, e esse é um dado que chama a nossa atenção, justamente por conta da nossa hipótese de que os homens sejam as principais vítimas por morte por suicídio, é de que eles usem os métodos mais letais em comparação às mulheres. Então, as mulheres, elas têm um número maior de tentativas de suicídio, se a gente for olhar na literatura científica, mas, na verdade, elas acabam não indo a óbito, em muitos dos casos, pela letalidade do método escolhido. E aqui a gente está falando especificamente de armas, né? Então, a maior parte, os homens escolhendo esse como um dos métodos letais mais possíveis, isso está associado a maior letalidade entre essa população. E também a gente tem que pensar nessa cultura, né, disseminada a porte de armas, violência, agressividade, essa masculinidade que pode fomentar o desejo pelo porte de armas, que aí a gente volta para a nossa conversa lá do começo, está tudo interligado. Fernanda, é isso mesmo? Nas pesquisas a respeito do suicídio, os homens são as principais vítimas. Isso já é o dado da pesquisa revelada. Mas o que me chamou a atenção é de que a presença de armas também estimula, né, as mulheres que são agredidas e têm problemas psicológicos, né, e podem tentar o suicídio. Perfeito, Joel. E aí eu queria voltar na intervenção da Nina para dizer que eu acho que um ODS muito importante nessa discussão também é o relacionado à questão de gênero, né? Porque, como a Lore colocou, a literatura de fato coloca que os homens são as principais vítimas do suicídio por armas de fogo, mas é importante a gente pensar no impacto da presença dessas armas na vida das mulheres, né? Então, uma mulher, por exemplo, que sofre violência e que sabe que existe uma arma de fogo dentro de casa, será que essa mulher ela vai estar menos propensa a buscar ajuda ou sair daquela situação por medo de qual pode ser o desfecho da arma de fogo naquele local? Isso é uma preocupação que a gente tem bastante, né, quando a gente tem esse debate quando a gente olha esse debate a partir da lente do gênero. E aí, para isso, eu queria, de novo, né, repetir essa questão dos homicídios seguidos de suicídio, que para a gente, pelo menos no âmbito das instituições de segurança pública, a gente acha que são muito mais feminicídios seguidos de suicídio, que são fenômenos que não existem nos dados oficiais, né? Então, porque quando a gente olha, por exemplo, para os dados do Sistema de Informação e Mortalidade do Ministério da Saúde, a gente vai ter lá dados de suicídio, dados de homicídio, ou se a gente olha, por exemplo, dados da segurança pública, a gente vai ter o número de feminicídios, mas às vezes a gente perde a relação entre essas mortes, né? Então, e é isso que a gente conseguiu ver no caso dos profissionais de segurança pública, olhando para as matérias, era o quanto existia um vínculo dessas mortes e que a narrativa comum o policial mata a esposa, a namorada, a ex-namorada, eventualmente os filhos, e em seguida ele tira a própria vida. Então, eu acho que é muito importante a gente trazer esse olhar de gênero, porque embora as principais vítimas fatais sejam os homens, eu acho que as mulheres também são vítimas dessa presença da arma de fogo numa série de escalas, desde essa violência fatal, né, que é esse desfecho mais grave, né, mas também nessa perspectiva diária, de você saber que você está convivendo numa casa com uma arma de fogo. A gente tem essas questões, né, que a pesquisa traz muito bem, da masculinidade, e de todo o aporte cultural, né, que vem junto com a presença dessas armas de fogo, e eu acho que é importante a gente pensar quanto que todo esse material pode também estar colocando essas mulheres em uma situação de maior vulnerabilidade, né, e aí não só na vulnerabilidade letal, mas também na vulnerabilidade de buscar ajuda, também na vulnerabilidade de moldar os seus próprios comportamentos, sabendo que dentro da casa existe, com muito fácil acesso, um meio muito letal e que, enfim, que pode ser eventualmente utilizado numa situação de crise, numa situação de discussão. Ou seja, nós temos que levar em consideração, ao analisarmos esse assunto, a violência doméstica, que envolve principalmente as mulheres e as meninas, tá? É uma questão de gênero, realmente, como você disse. Bem, chegou a hora da coluna da especialista em ODS, Nina Orlon. Olá, Nina. Quais são as novidades em relação ao que acontece no universo dos desenvolvimentos sustentáveis da Agenda 2030? ODS em pauta. Fernanda, Lauren, Joel,
Que bom que a gente está abordando essa problemática tão importante. E dentro do contexto dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eu gosto muito dessa imagem que a gente sempre traz aqui, os 18 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável integrados. Porque o que está levando a essa situação? Muitas vezes é o estresse, muitas vezes é o desânimo com a vida, muitas vezes é alguma doença. Então, embora a gente esteja tratando aqui do Objetivo de Desenvolvimento 3, o ODS 3, que fala sobre a saúde e o bem-estar, a gente, claro, que precisa observar a origem dessa situação. E a origem que vocês estão trazendo é a questão da facilidade da pessoa, num impulso, tomar uma medida drástica, né? E realmente as armas são um veículo que é, infelizmente, muito mais fatal, né? E a gente sabe que isso traz consequências desastrosas quando utilizado à mão, assim como vocês estão trazendo. Então, a gente tem também o ODS 16, que fala sobre a importância da cultura de paz, como que os governos precisam apoiar e promover culturas de paz, e certamente reduzindo o acesso às armas, que vocês falaram que não é só um risco também para a pessoa que sabe que tem a arma, mas também para a família, para as pessoas do entorno. Então, é muito importante a gente olhar nessa integração dos assuntos. Essa que é a minha questão que a gente precisa definir. Valeu, Nina. Obrigado pela sua participação. Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024, uma publicação do Fórum de Segurança Pública apontou que o Brasil possui um total estimado de 8 milhões de armas de fogo circulando na população brasileira. Refere-se ao total de armas civis registradas no Brasil, que estão sob fiscalização ou da Polícia Federal e do Exército, Bom, Loren, oficialmente são 8 milhões, e obviamente temos aí uma subnotificação muito grande, né? Bom, com esse número de armas, o Brasil deve ultrapassar o número de mortes de suicídio com armas de fogo, né? Quer dizer, 8 milhões de armas de fogo circulando no nosso país. É um absurdo, né? Sim, e nos chama a atenção até um fato que foi trazido ali pelo nosso colega, que se a gente olha para os dados do ano 2000 até 2019, existe uma tendência mundial de queda pelas mortes por suicídio na Europa, em vários outros países, mas o Brasil e os Estados Unidos, em específico, são dois países que vão na contramão dessa tendência. Então, faz a gente se perguntar, né? Olhar para esses dados e se perguntar, por que será que nos Estados Unidos e no Brasil, esse dado de aumento de número de mortes por suicídio só cresce na contramão do mundo? Então, acho que vale pensar, né, nessas políticas de posse de armas e de cuidado com as armas que estão na casa das pessoas como duas questões nevrálgicas para a gente alcançar o que está acontecendo no resto do mundo. Acho que vale trazer um dado legal que a gente coloca no estudo, que é o estudo de caso australiano, porque em 1996, se eu não me engano, teve um massacre numa escola lá, que foi aquela questão que a pessoa mata, outras é um caso de homicídio seguido por suicídio, como a Fernanda estava trazendo, que é importante a gente olhar para esse fenômeno, e a pessoa morre por suicídio em seguida. E lá eles fizeram uma política de enrijecimento, né, de acesso a alguns tipos específicos de arma, e após isso foi publicado em 2006, então 10 anos de intervalo, né, entre o massacre, a implementação da política pública e esse estudo que foi feito para analisar o resultado imediato da dificuldade do governo colocar mais barreiras, né, de acesso a armas, e mostrou que teve uma queda acelerada de mortes por suicídio nesse país. Então, acho que quem implementa política pública vale olhar para o caso australiano como um caso de sucesso, para a gente ver se a gente consegue ir na contramão desses dados, né? O que precisa mencionar é que nos Estados Unidos, quase 50%, né, das mortes de suicídio são com armas de fogo. Lá dependendo do estado, você compra uma arma em qualquer loja lá. E aqui no Brasil, como disse, houve um estímulo
do governo anterior para que as pessoas adquirissem armas. 8 milhões, e aí eu vou repetir o dado, 8 milhões de armas, que são, inclusive essas armas foram para a mão de bandidos, né? Que depois se comprovou também, tem isso também, né? E, claro, vamos contar com a subnotificação, né? As pessoas que têm arma e não registraram. Ou seja, é fundamental que nosso país incorpore estudos como o que a Lore vem aqui contar um pouco, esse estudo sobre o controle de armas e a relação das armas com o suicídio, e criar políticas públicas para que se iniba, né, a aquisição de armas no país, porque já está comprovado que elas são, em potencial, um mecanismo para as pessoas cometerem suicídio ou matarem alguém dentro da própria casa. Vamos para um breve intervalo e, na volta, temos o resultado da nossa enquete feita no Instagram. Agora, as principais notícias que foram destaques no portal do Observatório do Terceiro Setor com Lucas Neves. Destaques da semana. No portal do Observatório. Olá a todos, eu sou o Lucas Neves, jornalista do Observatório do Terceiro Setor, e agora eu vou contar para vocês quais foram as matérias de maior destaque da nossa redação na última semana. Atados lança Plano Nacional para aumentar o número de voluntariados no Brasil até 2035. Evento em São Paulo reconhece as 100 melhores organizações do ano. O investimento social privado cresceu no Brasil e, em 2024, atingiu 5,8 bilhões de reais, de acordo com o censo GIF. Estes foram alguns dos principais destaques da nossa redação. Você pode conferir essas e outras matérias na íntegra acessando o site observatório3setor.org.br. Lembrando sempre que o 3 é em numeral. Eu fico por aqui e até a próxima. Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Você está acompanhando o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós estamos falando sobre armas de fogo e suicídio, com a psicóloga Lore Beirã e a pesquisadora Fernanda Cruz. Chegou o momento da nossa enquete realizada no Instagram, com os seguidores do Observatório. Você pode participar toda semana seguindo a nossa página observatório3setor.org.br. A pergunta do programa de hoje é: você tem arma de fogo em casa? Olha a resposta dos nossos seguidores, Lore. 4% diz que sim, 96% falaram que não. Bom, me parece que os nossos seguidores seguem a cultura de paz, né? Só 4% têm armas de fogo. É uma notícia boa do ponto de vista dos seguidores do Observatório, já a nossa enquete é destinada a eles. Seria bom, né, Lauren, que esses 4% fosse do país, né? Exato, com certeza. Até porque na suicidologia a gente estuda diferentes formas de prevenção. Então, por exemplo, a minha pesquisa de doutorado, eu estou adaptando um protocolo de prevenção de suicídio em terapia cognitivo-comportamental breve, que tem comprovação de eficácia nos Estados Unidos. Estou traduzindo para o português e vendo se ele se adapta na população brasileira. Mas em psicoterapias, a gente ainda está descobrindo dados sobre a prevenção. Por mais que essa seja a minha linha principal de pesquisa, eu sei que restrição a métodos, restrição de meios letais é o que mais funciona hoje em dia. Então, pensando em, por exemplo, políticas como no metrô, sabe quando a gente vê aquelas portas que ficam antes na linha amarela em São Paulo, para citar um exemplo, foi feito um investimento em colocar aquelas portas que ficam antes do metrô para que a pessoa não tenha acesso aos trilhos, ou restrição em pontes, que são locais, por exemplo, também que existe muito morte por suicídio. Então, pensar que essas políticas, na verdade, são, se a gente vai falar em prevenção baseada em evidência, são as que mais têm evidência. Por mais que eu vá por essa linha de psicoterapia, eu sei que a gente olhar para meios públicos, né, investimentos públicos que podem ser feitos em restrição a meios são fundamentais. Acho que a Fernanda também pode ter mais a contribuir sobre isso do que eu. Eu quero a sua opinião, Fernanda. Você tem arma de fogo em casa? Essa foi a pergunta. Os nossos seguidores responderam 4% disseram que não. Desculpe, é o contrário. Sim, 4% e 96% que não.
É uma esperança de a gente mudar essa realidade brasileira e evitar um número expressivo de suicídios no país? Com certeza, eu acho que é muito importante a gente. E aí, essa resposta tem dois caminhos, né, que eu queria investir. O primeiro é a gente pensar, e aí eu concordo muito com o ponto que a Lauren trouxe, da importância desse olhar para facilitar o acesso aos meios, né? E eu acho que o quanto isso precisa ser um compromisso coletivo. E aí eu vou contar um pouquinho da experiência. Eu sou formada na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Não sei se vocês conhecem, é um campus no Rio de Janeiro que tem 12 andares, ele fica próximo ao estádio do Maracanã, né? Basicamente em frente ao estádio do Maracanã. E lá é um local que eu convivia bastante com esse tipo de caso, né? Esse tipo de ocorrência de suicídio. E uma das saídas para lidar com essa questão lá foi, de fato, esse processo de conscientização que envolveu muitas pessoas, entre elas os seguranças do campus. Então, hoje, se você chega na UERJ, você para em frente a uma das varandas, né, que tem nos corredores, e se você está ali sozinho, você é abordado pelos seguranças, né? Os seguranças, eles foram capacitados para lidar com esse tipo de situação. E eu acho que isso é muito importante, que isso mostra o quanto que as ações preventivas funcionam. E eu acho que, nesse sentido, eu até entendo nossa discussão agora como uma ação preventiva, porque o que a gente está fazendo é a gente está usando evidências, né, para mostrar para as pessoas o quanto que a presença da arma de fogo em casa, ela pode aumentar o risco, mais do que proteger. E a gente está, e aí eu vou enveredar pelo segundo caminho, de pensar, a gente está fazendo essa reflexão a partir da questão do suicídio, mas a gente poderia fazer essa questão também a partir da própria proteção em situações, por exemplo, que a arma de fogo fosse usada para proteção, tal como ela foi inicialmente pensada, né? E aí eu acho que é muito importante a gente pensar será que nessas situações em que a arma de fogo seria utilizada, será que essas pessoas que têm arma de fogo em casa, de fato, vão ter o controle emocional para lidar com aquela situação, a experiência necessária, saber utilizar essa arma de fogo? E aí eu acho que um dado muito importante para essa discussão, e que a gente vê muito quando a gente olha dentro das instituições policiais, é que os próprios policiais são contra as pessoas terem arma de fogo em casa. E eu acho que isso é muito sintomático, porque são pessoas que trabalham com arma de fogo, são pessoas que conhecem, são pessoas que são capacitadas, periodicamente treinadas para lidar com aquele instrumento, e mesmo essas pessoas reconhecem o quanto a presença desses instrumentos em casa, por pessoas que não dominam, né, que não têm esse mesmo tipo de experiência com essa arma, pode colocar essa família em risco. Então, eu acho que é muito importante a gente olhar, e concorda, é um dado a celebrar, né, esses 4% apenas dos respondentes possuírem arma de fogo em casa, mas eu acho que o momento da gente conversar sobre quais são os riscos de ter essa arma de fogo em casa e ampliar esses riscos para não apenas a situação de confronto, mas esses riscos cotidianos, né, esses riscos de violência doméstica, esses riscos de suicídio, eu acho que isso é muito importante, né, nesse papel, e isso cumpre um papel muito importante no desincentivo a que outras pessoas busquem arma de fogo, e também um incentivo para pessoas que tenham arma de fogo deixem, né, de ter as armas de fogo. É interessante o que você está falando, que ao saber que a pauta que nós vimos até hoje, eu fiquei dando uma olhadinha nos acontecimentos, né, nos últimos acontecimentos. Recentemente, acho que foi essa semana passada, um rapaz com um filho pequeno se matou porque ele tinha arma de fogo em casa e ele atingiu a si próprio, né? Ou seja, você quer ter uma arma, pelo menos saiba como usar essa arma, porque muitas pessoas acabam se matando porque não sabem mexer na arma. Eu mesmo, né? Não teria sentido eu ter uma arma em casa porque eu não sei mexer e nem quero saber. Mas, olha, temos a participação dos nossos seguidores do Observatório que fizeram algumas perguntas. Quem perguntou foi uma jovem, a Mara, é isso? Quais as políticas de controle de armas que podem reduzir os riscos de suicídio? Quer dizer, aí ela já entrou numa pergunta, repetindo a pergunta dela, quais as políticas de controle, quer dizer, as políticas públicas que poderiam contribuir, né, para reduzir o número de suicídios? Começo com você, Lauren. Antes, se eu puder só voltar no ponto da Fernanda rapidinho, que eu achei muito importante a gente pensar em populações de risco, que são os próprios policiais e trabalhadores que não tem como não ter a arma em casa.
né? Eu acho que a gente, na nossa pesquisa, falou sobre, sim, é importante reduzir, se for possível, reduzir as pessoas que têm acesso às armas em casa, mas e as pessoas que não têm como não ter, né? Então, eu acho que a gente trouxe também, em termos comportamentais, a gente pode pensar como dificultar o acesso a essa arma na própria residência da pessoa. Então, nesse protocolo de pesquisa que eu faço, por exemplo, a gente fala de deixar a arma descarregada, deixar a arma dentro de um cofre, e talvez uma pessoa que mora com esse policial ou esse funcionário ter a senha do cofre, ele só poder ter a liberação da arma na hora do trabalho. Então, acho importante considerar as pessoas que também não têm, assim, entre aspas, para onde fugir e precisam ter esse instrumento como meio do trabalho delas, né? Que é uma população que a gente sabe que está em risco. Mas agora, voltando para a pergunta da Mara... Os dados são importantes para quem necessita como policiais, e tivemos recentemente uma ocorrência que o jovem usou a arma do pai para atacar a escola, né? Enfim, quando essa arma uma arma em casa, tem que existir um protocolo da própria família para deixar que a arma não sirva como potencial, né, mecanismo do suicídio ou de ataque a familiares, né? Bom, eu vou repetir a pergunta, Lore. Quais políticas de armas podem reduzir os riscos de suicídio? Desculpa que eu desvirtuei a pergunta da Mari. Por favor, foi interessante que você buscou um dado importante para quem precisa, não, tem, né, como os policiais que tem que ter arma em casa, né, os cuidados que eles devem ter, ou mesmo as pessoas que querem ter armas em casa, tem que ter um protocolo dentro da sua própria casa. Exato, e aí a gente entra também na resposta, que são algumas políticas possíveis, que são políticas de armazenamento seguro. Então, elas são leis, por exemplo, de prevenção ao acesso por crianças, e tem alguns casos de países que colocam essas travas e incentivam que seja feito esse armazenamento seguro, com trancamento, de deixar a arma descarregada, deixar fora de acesso onde jovens e crianças possam acessar, mas também tem antes disso, né? Antes das políticas de armazenamento seguro, tem as políticas de acesso e aquisição. Quem que vai poder comprar, dificultar o acesso, a possibilidade da pessoa comprar. Então, por exemplo, policiais vão precisar continuar, né? Os servidores públicos muitos precisam continuar comprando, mas outras pessoas vão ter a verificação de antecedentes criminais, vão ter verificação e a realização de testes psicológicos para ver se essas pessoas realmente estão aptas. E aí eu trago, por exemplo, as políticas, para quem quiser se aprofundar nesse tema de políticas de acesso e aquisição. O caso da Austrália, que aconteceu, que eu citei um pouquinho antes, é um bom exemplo de como eles conseguiram implementar essas políticas e, de fato, ver na prática a redução do número de suicídio acontecer. Bom, você respondeu parte de uma segunda pergunta, mas eu vou colocar para a Fernanda, quem sabe ela tenha uma outra resposta. Fernanda, existe exame psicológico para quem quer ter posse de armas de fogo? A gente sabe que as pessoas que estão fragilizadas psicologicamente usam aquele mecanismo, aquela arma, para praticar contra si mesmo, né? Praticar o suicídio. E aí o exame psicológico para quem possa ter arma de fogo. Existe isso no regulamento? Quer dizer, eu quero ter uma arma de fogo, e as pessoas exigem um exame psicológico para ver se eu tenho condições psicológicas de ter essa arma? Olha, até onde eu sei, existem uma série de pré-requisitos, né, para esse momento da compra da arma, eu não saberia te dizer exatamente quais são e qual a periodicidade, mas eu acho que tem uma preocupação adicional nessa pergunta, que é a manutenção desse tipo de política, né? Então, por exemplo, acho que uma medida importante a ser implementada é para pessoas que tenham medidas protetivas vigentes, ou pessoas que estejam em alguma situação de risco para que esse porte seja suspenso. Então, eu acho que a preocupação é não apenas no momento da compra da arma, e aí eu acredito que nesse momento, sim, entre as questões do controle, né, os cursos e tal, embora essa não seja o meu tema específico de pesquisa, mas eu acredito que isso exista, só que eu fico um pouco preocupada com o depois, né? Qual é o acompanhamento que é feito das pessoas que têm essa arma depois que elas passam por esses trâmites iniciais. É verdade, hoje eu compro a arma, psicologicamente eu estou bem, mas daqui a um tempo, numa sociedade como a nossa, que faz apologia da violência de uma maneira geral, já nos últimos anos a sociedade brasileira apresenta sinais de que está doente do ponto de vista psicológico.
E claro que você precisa, pelo menos anualmente, chamar a pessoa para fazer um exame, né? Eu não sei se isso acontece. Bom, eu vou fechar a nossa enquete, agradecendo a participação de quem enviou perguntas, falando que para participar da nossa enquete é fácil, nos seguir o Observatório nas redes sociais, lembrando que o Observatório 3 Setor que é inumeral. Toda semana tem caixinhas de surpresa, perguntas, vídeos, matérias. Confira. Faça com mais de 700 mil pessoas, siga o Observatório do Terceiro Setor. Olha só um outro dado importante, o suicídio é um grave problema de saúde pública global, sendo a principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. No Brasil, uma epidemia silenciosa de dor e sofrimento tira a vida de 38 pessoas por dia e 14 mil mortes por ano. Especialistas explicam que o suicídio, muitas vezes, é um ato de impulso, que acontece durante uma crise emocional intensa. Tem uma arma disponível, torna esse impulso muito mais letal, enquanto outros meios podem permitir tempo para o arrependimento ou a intervenção. A arma de fogo reduz drasticamente essa possibilidade, Lore. Sim, eu acho que vale entrar aqui num modelo psicológico para explicar o suicídio, né? Há um tempo atrás, ele era entendido como consequência da depressão, por exemplo, como consequência de algum quadro psiquiátrico. E hoje a gente tem um modelo que ele era, antigamente, esse chamado era de modelo sindrômico psiquiátrico, ou seja, o suicídio era consequência de um transtorno psiquiátrico, então, se a gente tratasse o transtorno psiquiátrico, a gente preveniria o suicídio, né? Então, esse era o raciocínio. Mas com o avançar das pesquisas, hoje a gente entende que o suicídio é um comportamento em si que deve ser analisado e entendido os mecanismos psicológicos por trás dele. A gente chama isso do suicídio como um fenômeno transdiagnóstico, que ele pode vir associado ou não a vários transtornos psiquiátricos, e a gente tem vários modelos explicativos para entender. Aí eu vou puxar um aqui que chama o modelo dos 3 passos. Quem quiser procurar a referência do Klonsky e colaboradores, esse artigo é muito importante para a nossa área. E aí são 3 passos porque são feitas 3 perguntas para entender como a pessoa evolui da ideação, do pensamento de morte até o comportamento suicida. Para a ideação se formar, a primeira pergunta é: há dor e desesperança? Então, se a pessoa soma dor e desesperança, a probabilidade é de que emerja, de que surja ali um desejo, uma ideação suicida inicial. E aí, se a segunda pergunta é: essa dor supera o senso de conexão social desse indivíduo? Se sim, aumenta a probabilidade, aumenta a força da ideação suicida, e isso evolui para um planejamento, muitas vezes, né? Pode ou não ser impulsivo, depois a gente pode entrar nesse mérito, mas evolui da ideação para um planejamento, e a pessoa que tem a arma em casa, né, já tem essa... já flerta com essa ideia na cabeça dela, pensando, avançando, né? Não só para um pensamento de eu não queria estar aqui, mas para como, de vias de fato, eu vou para esse comportamento. E a terceira e última pergunta é a capacidade para tentar suicídio. Quando os autores falam do que é essa capacidade, na verdade, também esse conceito engloba 3 outros, mas, na verdade, ele inclui história de acesso a meios. Então, a pessoa vai e avança para a tentativa de suicídio se ela tem essa capacidade para o suicídio. E o que é isso? No fim do dia, é, no frigir dos ovos, o acesso ao meio que, se for a arma estiver lá, e a pessoa passar por essas perguntas, né? Então, uma pessoa que está vivendo esse estado emocional de muita dor e desesperança, então, não é só dor psíquica, não é só o sofrimento psicológico e a angústia, mas é somada a ideia de que ela nunca vai passar. Somado a isso, o isolamento, o senso de que ela não tem para quem pedir ajuda, falta de pertencimento social e tudo, essa pessoa está sozinha. E ela está num ambiente que tem essa ferramenta letal, essa é a fórmula, né, que acaba, infelizmente, levando a desfechos letais. É um absurdo, né? As pessoas acharem que tirar a vida pode solucionar os problemas que você tem. Claro que aí também, acho que são 2 tipos clássicos, né? As pessoas que são portadoras de algum tipo de problema psicológico, aí sim elas são motivadas pela subjetividade que envolve o seu comportamento, né? Querer ou não, e a outra é aquela que, por um fato que aconteceu na sua vida, uma perda, um luto, você pensa
no suicídio, mas e aí esse estado pode ser revertido, penso eu, né? Eu quero te ouvir rapidamente, Fernanda, porque nós estamos quase chegando no final do programa, e eu queria aproveitar vocês, muito importante o estudo que a Lauren participou, muito importante a sua presença, Fernanda. Por exemplo, dando um exemplo lá da Universidade do Rio de Janeiro, a capacitação de agentes públicos no olhar sobre o suicídio e as armas, né? É muito legal esse seu exemplo que você deu lá na Universidade lá do Rio de Janeiro, lá da Faculdade do Rio de Janeiro. Eu queria ouvir rapidamente você, porque eu gostaria de concluir o nosso programa, também contextualizando que nós estamos em dezembro, que é um ano muito difícil para as pessoas que têm problemas psicológicos, as pessoas solitárias, e sempre a gente vê pelas estatísticas que aumenta, né, a possibilidade de suicídio com pessoas que vivem sozinhas e tal, e é um momento muito frágil do ponto de vista, mesmo nós ficamos assim, né, imagina as pessoas solitárias e as pessoas que estão fragilizadas psicologicamente. Bom, Joel, acho que a gente poderia passar bastante tempo falando sobre esse tema, né? Mas como temos alguns minutos, acho que é importante, de novo, a gente bater na tecla das ações preventivas, né? E quando eu falo sobre ações preventivas, eu estou dizendo uma prevenção específica para cada um dos públicos, né? A gente tem uma prevenção geral, né? Que é para a população como um todo, que é onde a gente vai desmistificar alguns mitos que ainda existem em torno do suicídio. E acho que esse processo é bastante importante. E a gente tem os outros graus de prevenção, né, que são já prevenções direcionadas a públicos que já estão enfrentando algumas questões de saúde mental. Enfim, a gente sabe, por exemplo, que a tentativa de suicídio é um fator de risco muito importante para outras tentativas, então a gente precisa ter ações que olhem também para esse público. E aí eu queria, então, terminar com essa fala de pensar a prevenção, e aí fazendo essa reflexão com esse momento do ano, né? A gente sabe que a gente, nessa época do ano, a gente revisita muitas coisas, né, que aconteceram ao longo do ano, e aí é importante fazer uma reflexão um pouco também a partir do meu lugar de fala, né? Eu sou socióloga, e a gente, na sociologia, a gente tenta pensar essa questão do suicídio, do adoecimento mental a partir dessa perspectiva social, e acho que isso tem tudo a ver com esse momento que estamos do ano, né, porque a gente está falando sobre integração social ou não integração social, ou ausência de integração social, né, de pertencimento à sociedade, e o que a gente acredita desde os estudos clássicos, né, que trabalham com esse tema no âmbito da sociologia, é da importância dos vínculos. Então, acho que uma palavra que eu gostaria de deixar nesse encerramento é, de fato, a importância do fortalecimento dos vínculos, da aproximação das pessoas, e, enfim, acho que como é um momento que, apesar de ser um momento difícil, também é um momento de aproximação das pessoas, acho que é importante a gente pensar aí no potencial dessa aproximação também como um potencial de prevenção. Que legal sobre essa sua fala, Fernanda, porque, às vezes, na desesperança da maioria da população brasileira, nós não devemos esquecer que o Brasil é um projeto coletivo, né? E nós dependemos do próximo para continuarmos uma vida. E, claro, lutarmos pela qualidade de vida da maioria da população brasileira. Suas considerações finais, Lauren, eu vou pedir para você falar por que vale a pena viver, né? Porque às vezes pessoas que estão nos ouvindo, cheias de problemas, o Brasil é um país com uma profunda desigualdade, a maioria das pessoas tem dificuldades, não só financeiras, mas até de complementar a sua alimentação diária. O que você diria para essas pessoas? Por que vale a pena viver? O mote da psicoterapia que eu trabalho é construir uma vida que vale a pena ser vivida. Então, eu não acho que exista um único modelo, uma única resposta que eu possa dar para isso, mas existe essa expectativa da gente construir esse caminho que vale a pena. E aí, a ideia que a Fernanda trouxe eu achei muito valiosa, porque quando eu comecei a estudar suicídio, isolamento é uma palavra que vem junto, basicamente, solidão. Então, eu acho que esse movimento de se ligar ao próximo pode ser uma razão, mas cada pessoa precisa, com base nos seus valores, construir essa vida e olhar para o que é importante para si. Mas o que eu queria deixar como mensagem de otimismo é que, se você está passando por isso, existe esperança, existe como sair disso.
Existem vários tratamentos empiricamente sustentados que a gente está estudando agora e existem essas outras formas de prevenção que a gente falou até agora, mas o último recado que eu gostaria de deixar, né, é se você identifica em você esse tipo de pensamento ou se você conhece alguém que esteja passando por isso, procura ajuda, seja de uma UBS, tem um site que eu queria deixar a indicação, que é Mapa da Saúde Mental. Nesse site você encontra vários lugares que você pode procurar apoio gratuito perto de você, e além disso, se você tiver numa emergência emocional, tem o número do CVV, ligar 188, que é 24 horas atendimento, suporte para pessoas que pensam em morrer, pensam em tirar a própria vida. Eu acho que isso pode ser um encerramento, uma mensagem de encerramento aí, direcionamento para quem está passando por um momento de aflição e angústia. Perfeito. Chega ao fim mais uma edição do programa Brasil ODS, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Eu agradeço a participação, agradeço as participações, né, da psicóloga Lauren Beirã, da pesquisadora Fernanda Cruz e da nossa colunista Nina Orlon. Não esqueça de seguir o Observatório nas redes sociais, lembrando que o 3 sempre é em numeral. Confira o nosso portal, que é acessado em mais de 170 países. Lá você pode conferir as notícias e acompanhar nossos programas, podcasts, campanhas, mini-docs, Voz das ONGs e muito mais. Nós temos com destaque um novo programa, Na Contramão, que estreou falando sobre a ditadura militar no Brasil. O programa foi gravado no Museu de Resistência, o antigo DOPS, aqui em São Paulo, onde muitas pessoas foram presas e torturadas, incluindo crianças. O breve episódio desse programa será sobre o Carandiru, o programa que entrou num lugar proibido para o público e onde existem celas do antigo presídio, e conversou com os sobreviventes do massacre. Aguarde, em breve nós teremos esse programa no Observatório do Terceiro Setor. Bom, temos também o Observatório Entrevista, onde todo mês uma celebridade ligada ao Terceiro Setor é entrevistada pelo Observatório. O Alok já passou por aqui, o Ronaldo Fenômeno e muitos outros. Incrível as matérias com essas celebridades que desenvolvem projetos sociais no terceiro setor. Acesse o nosso portal, observatorioterceirsetor.org.br. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.